Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, com o patrocínio exclusivo da Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, esse que vos fala. Hoje nós temos mais um daqueles capítulos maravilhosos de retirar dúvidas das dezenas de pessoas que entram em contato conosco. Nós estamos tentando escolher algumas, porque não dá para responder a todo mundo, mas sempre que possível vocês podem mandar suas perguntas para o 999816640 e nós, com todo prazer, estaremos podendo responder suas perguntas. Aliás, eu quero, antes de responder a primeira pergunta, dizer que no ano passado nós fomos na comunidade de Banguê e, junto com a maçonaria, fizemos um ato social lá, e foi bastante interessante. Foram médicos também, e a turma da Dental Clínica foi em peso para que a gente pudesse fazer a evidenciação de placa na boca das pessoas e conversar um pouco sobre elas, distribuindo as escovas, cremes dentais. Foi bem interessante, foi maravilhoso, na verdade. Nós nos sentimos muito bem com aquilo. E eu quero dizer para vocês que, se você está em alguma outra das nossas localidades, das nossas comunidades ao redor, seja Panon, Nova Esperança, Areia Branca, Piató, seja onde vocês estiverem, se vocês tiverem interesse em que nós vamos até vocês para fazer gratuitamente uma ação social como essas, nós estamos à disposição, tá certo? Então, se vocês quiserem, entrem em contato conosco, mostrem a sua necessidade, o número de pessoas que vocês têm, nós vamos avaliar e a partir daí nós poderemos, isso também dentro da cidade, claro, nas escolas, nas comunidades de bairro, né? Estamos sempre à disposição. Como vocês sabem, nós estamos sempre lutando por nossa terra, por nossa sociedade, por nossa comunidade, tá bom? Vamos direto então às perguntas agora. Leila, ela pergunta: o que é placa adesiva estética? Bom, placa adesiva estética é uma coisa muito pouco conhecida dos dentistas, porque isso foi fruto de um trabalho de pesquisa muito interessante do Dr. Disseu Vieira. Ele foi meu grande mestre numa especialização de estética. Hoje ele não viaja mais, sofreu muitos problemas de saúde e hoje o médico dele proibiu que ele viajasse. Então ele ficou só na clínica dele, lá em São Paulo, e de certa forma a placa adesiva estética se tornou pouco conhecida no resto do país por causa disso, né? E se você quiser saber mais sobre placa adesiva estética, ou você vem a nós, somos os únicos a fazer isso hoje, acho que até no Nordeste do país, ou você vai direto ao Dr. Disseu Vieira lá em São Paulo. Mas eu já posso explicar para vocês. Placa adesiva estética é uma situação que eu brinco chamando de test drive. É uma situação em que você imagina que nós nordestinos, eu, por exemplo, sou bem característico disso, eu tenho a minha face, o que a gente chama de braquiencefálico, essa cabeça mais redonda, né? Mais arredondado. Nós nordestinos somos assim. E nós temos uma tendência maior de ficar com o rosto muito marcado, meio como que envelhecido, porque os dentes são desgastados muito facilmente. Muitos de nós costumam fazer bruxismo e isso faz com que os dentes sejam desgastados. E esse desgaste vai afundando a boca, né? Como dizem alguns, vai murchando, de forma que as marcas perto do nariz, da boca, o tal do bigode chinês vai se acentuando e a gente vai ficando com um aspecto mais envelhecido. E a placa adesiva estética, ela surgiu numa situação muito interessante. Tem esse nome porque em alusão a uma placa de mordida, ou placa miorrelaxante, aquela que as pessoas que fazem bruxismo usam. Eu, por exemplo, uso isso há 20 anos na minha boca, que eu falo, né? Quem faz bruxismo costuma ter os dentes muito desgastados. Aí o Dr. Disseu Vieira imaginou uma placa que não seria uma placa daquelas removíveis, ela seria colada nos dentes, daí porque o nome de placa adesiva, e tem o nome de a placa adesiva estética porque ela tem a forma dos dentes, onde a gente propõe que o paciente ele volte a ter a mordida da forma correta. Algumas pessoas, quando começam a desgastar os dentes, começam a protruir a mandíbula, vai a mandíbula para frente. E se vocês prestarem atenção, as pessoas mais idosas costumam colocar a mandíbula para frente, como se fosse um queixinho para fora, né? O queixinho mais para fora. Isso porque os dentes foram desgastados e a gente perdeu aquele stop. Os dentes nossos inferiores, eles bordem por dentro dos superiores. Quando perde isso, ele passa meio como que reto. E a mandíbula
fica o que os livros chamam de mandíbula boba, ou seja, ela fica meio perdida no espaço. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente repõe a altura dos dentes para fazer com que esses dentes se coloquem na posição correta, aquela posição que foi perdida por causa do bruxismo, por causa dos desgastes excessivos, pessoas que mordem muito coisas muito duras, tipo osso, né? Ficam roendo o osso e vão destruindo os dentes, né? Então essa placa ela teria essa função de colocar os dentes na posição correta outra vez, no tamanho correto, na altura correta e, por que não, já que a gente está refazendo tudo, na cor adequada, na cor que nós quisermos. E quando a gente faz isso, a gente permite então que os dentes voltem a ter aquele stop, digamos assim, e evitar que fique o queixinho indo para frente. Essa é uma das características da placa. A outra é que os lábios, que estavam extremamente, como eu já relatei antes, que algumas pessoas citam, murchos, né? Que eles estavam muito contraídos, muito cheios de marcas, cheios de rugas, deixando a boca bastante envelhecida e os lábios extremamente finos, eles não aparecem mais. Isso começa a ser resolvido também, porque na hora que a gente aumenta a altura, a gente chama de DVO, dimensão vertical de oclusão, essa altura dos dentes, os lábios voltam a se posicionar da forma adequada. E se posicionando da forma adequada, a gente consegue rejuvenescer a face do paciente. É por isso que as pessoas que usam a placa adesiva estética relatam que se sentem mais jovens, mais bonitas, a autoestima sobe assustadoramente. Não é à toa que a gente tem feito todos os anos centenas de placas adesivas estéticas e com uma margem de satisfação basicamente de 100%. Ou seja, as pessoas adoram isso, porque elas voltam a ter o sorriso que elas não tinham antes. E sabe o que é mais interessante? Imagina que a pessoa é como eu. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha placa adesiva estética, eu precisei aumentar 30 dentes. Eu tenho meus 32 dentes. Dos 32 eu precisei aumentar 30. Agora, pense comigo. Depois de fazer isso, depois de achar a altura correta, que isso demora mais ou menos um mês. Quando a gente acha a altura correta, quando a gente vê que o lábio está muito legal, não está mais aquele lábio marcado, sulcado, né? Com aquele rosto envelhecido, nada disso está acontecendo mais, aí então a gente passa para trocar aquelas resinas, que isso, aliás, eu estou até entrando numa outra pergunta de Assis, que ele me faz dupla pergunta. Ele pergunta sobre usar palito de dente, que a gente pode falar isso mais tarde, e ele pergunta também sobre a questão da resina, se não substituiria a porcelana. Não, de Assis, a resina é muito, muito, muito inferior à porcelana. Resina é um tipo de plástico, né? Então você está colocando algo relativamente mole, fácil de quebrar, fácil de desgastar e também fácil de manchar. A porcelana é um tipo de vidro, na verdade, é como um vidro. Então é algo muito mais interessante. Eu estou usando os meus dentes, por exemplo, há 11 anos. E eles não mudam de cor, eles estão de uma forma muito interessante, mesmo que eu use alimentos mais escuros. Não importa, eles ficam numa cor muito interessante. Então, recomenda-se sim a porcelana. E é claro que a resina tem suas limitações, fica muito mais limitado. Então, fiz toda essa estrutura, imagina como na minha boca, por exemplo. Aumentei 30 dentes dos 32. Aumentei 30 dentes com resina, porque é a placa adesiva estética, aquele test drive, é só pra gente ver o que é que a gente gostou ou não gostou, né? Tipo, aumentei, gostei, ok, ficou num tamanho legal, não, ainda não tá no tamanho legal, ou ficou grande demais, vamos reduzir isso. E quando a gente chega no tamanho legal, aí a gente começa a trocar aquelas partes que eram de resinas e frágeis por porcelana. Agora você imagina que a pessoa terminou, se achou muito bonita, a autoestima aumentou, tá tudo legal, tá tudo muito bem. E aí ela diz assim, pois é, mas eu não estou com condições financeiras agora de fazer 30 dentes em porcelana, por exemplo. Sem problemas. Essa foi a grande sacada do Dr. Dirceu Vieira. Imagina que eu estou com a placa em 30 dentes, como eu estava, Giovanni estava. E aí naquele momento eu não quero fazer 30 facetas, eu quero fazer 2, eu quero fazer 4, eu quero fazer 6, por exemplo. Pode? Pode sim. Nós vamos naqueles dentes escolhidos, nós retiramos aquela resina que a gente colocou para fazer a placa adesiva estética e para achar a altura correta, o sorriso correto, o tamanho adequado para deixar o rosto rejuvenescido.
Nós tiramos aquelas resinas, colocamos as porcelanas naqueles 6. Bom, vai ficar interessante isso? Sim, claro que vai. Porque nós temos aqueles 6 em porcelana, os outros continuam em resina, provisório, porém, eles já estão na altura correta. A gente já estabeleceu a altura correta. E essa altura correta tendo sido estabelecida, fica muito mais simples. Quando quisermos, por exemplo, 3 meses depois, 6 meses depois, o paciente volta e diz, quero fazer em mais 6, por exemplo. É possível? Totalmente possível. Aqueles 6 de porcelana já estão prontos. E aí, então, a gente vai fazer mais 6 para deixá-los prontinhos, agora 12, por exemplo. E assim a gente vai, gradativamente, termina trocando todos eles por porcelana, ficando com um sorriso muito legal, duradouro, que funciona adequadamente. Pegando um gancho nessa situação que eu estou falando de placa adesiva estética, hoje, por exemplo, nós atendemos pelo menos 2 pacientes, só hoje, falando sobre a questão de porcelana nas restaurações. Imagina que você tem restaurações de amálgama, que são aqueles materiais prateadinhos que não são tão bonitos, apesar de serem muito bons. Eles são excelentes, extremamente duradouro. Você que está me ouvindo, que tem restaurações de amálgama e que fez há 10, 20 anos, sabe que provavelmente ela está bem ainda, né? Então, restauração de amálgama é excelente. Infelizmente, ele só é feinho. E o que veio substituir o amálgama não foi a resina, que é um material frágil que dura muito pouco. Foi a porcelana. E essa porcelana, é muito comum as pessoas chegarem na dental clínica dizendo assim, eu quero trocar as restaurações, aquelas, eles chamam assim, aquelas prateadas ou aquelas pretinhas, da cor do dente. E a gente vai explicar que a porcelana é que tem uma qualidade muito, muito, muito superior. E nós temos máquinas hoje na dental clínica que a gente escaneia a boca do paciente e a imagem vai para o computador e a gente projeta aquele dente, que isso aí, eu estava me lembrando de uma outra pergunta e eu estou... Nessa primeira pergunta eu estou respondendo todas as outras perguntas, eu só não falei ainda do palito. Mas Regina Lígia pergunta como é que se faz um dente digital, que ela ouviu falar isso na internet. E o dente digital seria exatamente assim. A gente preparou o dente para receber a porcelana, a gente vai com um scanner, que é como se fosse uma câmera que vai filmar isso. Eu sei muito bem que o nosso super produtor Arildo com certeza está colocando imagens aí, na hora dessas aí do scanner funcionando, e nós temos pelo menos 4 scanners hoje em funcionamento na Dental Clínica, 3 em Açu e 1 em Natal, se bem que levamos o segundo para Natal agora, Arildo. Então temos esses scanners funcionando a todo vapor. O scanner ele vai pegar aquela imagem da boca, transferir para o computador. Lá a gente projeta o que quer. Aí eu digo, eu quero uma faceta, uma coroa, uma lente de contato, uma onlay, uma restauração, seja lá o que for que eu queira. E a partir daí, o computador manda a informação para uma fresadora, que é como se fosse uma impressora 3D, só que a fresadora ela pega um bloco de porcelana e começa a desgastar. E aquela porcelana vai sendo feita na hora. Pessoal, é na hora. Não tem aquela história de mandar para laboratório, para o protético fazer, depois voltar, provar, para saber se está bom, e vai e volta, e vai e volta. Não, esse tipo de coisa é na hora, é algo que tem sido um sucesso absoluto. Não é à toa que na Dental Clínica nós temos hoje 17 consultórios e já estamos pensando em aumentar para 20 consultórios, todos em odontologia, porque vocês sabem, na Dental Clínica nós queremos você melhor. Essa frase, ela resume tudo o que a gente quer fazer e tem feito o tempo todo em odontologia. Voltando então para a questão da placa adesiva estética. A placa vai funcionar da mesma forma. Inclusive nós podemos, depois de retirar aquela resina, escanear o dente, né, o mesmo scanner que a gente estava falando, para fazer a faceta. E as facetas vão ser feitas na hora, também na hora. Nós já tivemos pacientes que vêm de outros países ou de outros estados ou de outras cidades. Recentemente tivemos um que veio da Polônia, né? Outro que há algum tempo que veio dos Estados Unidos. E essas pessoas vêm e fazem 10 dentes, por exemplo, num dia. Alguém já chegou a fazer 12 dentes nessa paciente dos Estados Unidos. E isso é muito legal, porque numa sessão a gente resolve praticamente tudo. Aí você imagina mudar todo o seu sorriso como no estalo de dedos, né? Numa só sessão, num só dia. Mudando desde a cor, formato, tamanho e ainda fazer com que a face se torne mais rejuvenescida. Então, eu espero ter respondido, Leila, eu demorei muito respondendo aqui a sua pergunta, que é placa adesiva estética, mas é porque ela não é tão simples de responder
não é uma coisa tão comum e não é uma coisa tão fácil de se encontrar. A grande maioria dos dentistas não teve acesso a esse tipo de informação. Isso normalmente não é explicado nas faculdades normais aqui do Nordeste. Para você saber um pouco mais de placa adesiva estética, você teria que estar lá com o Dr. Seu Vieira, que foi 26 anos professor da USP, e o cara é simplesmente fantástico. Eu sou fã dele, foi meu mestre na minha especialização em estética. Bom, respondi então o que é placa adesiva estética, acho que ficou muito claro para todo mundo. Também falei sobre o que Regina perguntou, como se faz um dente digital, que está totalmente relacionado a essa parte de computadores. Hoje em dia a gente já tem condição de fazer até cirurgias projetadas por computador. Nós temos um sistema chamado Sleeve Sensitive, que a gente usa com aquele mesmo scanner e o tomógrafo, que nós temos tudo isso. A gente consegue mesclar essa imagem e projetar uma cirurgia toda pelo computador. E o computador faz até um guia cirúrgico para que quando a gente for fazer a cirurgia, a gente não tenha a menor condição de fazer diferente do que foi programado no computador. Eu costumo brincar dizendo que dá para fazer até com uma criança de 5 anos. Daria para fazer implante, quer dizer, não fazer o implante na criança de 5 anos, mas a criança de 5 anos fazendo um implante, porque fica muito fácil, fica muito simples a partir desses sistemas que nós temos hoje em dia. E a Dental Clínica, como vocês sabem, sai sempre na frente. E a gente está muito à frente, bem à frente, e eu acho que ninguém mais tem esse tipo de sistema nessa região, e só nós temos isso. E para oferecer a todos vocês que me ouvem aqui. Nós estamos ao ar nessa quarta-feira em pelo menos 5 cidades, através de 6 rádios. Eu quero gastar um pouquinho desse tempo final agora, respondendo a pergunta de Assis. Ele pergunta se pode usar palito de dente. É uma pergunta simples, a gente estava falando agora sobre dentes digitais, sobre scanners e tudo mais, e agora eu estou falando sobre palito de dente. Mas é assim mesmo, são dúvidas que a população tem. E palito de dente faz bem? Pessoal, não. Outro dia mesmo eu tive um paciente nosso que chegou com um pedaço de palito encravado entre o dente e a gengiva, o coitado sentindo muita dor, e a gengiva já começando a inflamar e a inchar no primeiro dia. Imagina se aquilo demora muitos mais dias. Então, deve-se evitar essa história de palito. O que você deveria usar seria o fio dental. O fio dental é muito mais prático, muito mais interessante, funciona de uma forma muito melhor, né? E o fio dental, lembre-se, ele não é só para você entrar, rodar um pouquinho e puxar para tirar um pedaço de carne que ficou lá, não. É tentando meio como que lixar as paredes do dente para tirar a placa bacteriana. Placa bacteriana, vocês sabem, é aquela camada que fica sobre o dente e que é transparente normalmente. Quando você faz uma limpeza na Dental Clínica, a gente costuma usar um corante, uma tinta, um evidenciador de placa que faz com que a gente veja a placa, veja onde não está escovando muito bem, veja como fazer para melhorar isso, né? Então o palito de dentes ele deve ser evitado sempre que possível. Não usar palito, ele corre o risco de quebrar, infectar. Pessoal, vocês não têm noção do que seria uma infecção por causa de um palito que cravou dentro da gengiva. Em questão de horas, o osso que está abaixo daquela gengiva pode ser reabsorvido. Ele pode, como dizem alguns, murchar. Se isso acontece, a gengiva vai junto e a gente expõe raiz. Então a gente causa um dano muito grande a uma situação que poderia ter sido evitada só em se evitar o tal do palito. Então, palito não é de forma alguma a melhor saída, tá? Eu indicaria sempre escova. Como a gente já falou no passado, creme dental você escolhe pelo sabor basicamente, porque as coisas que tem dentro do creme dental são muito bobinhas, não tem nada que realmente seja super eficiente. Flu, só passa 12 horas lá. Mentol, xilitol, eucaliptol, juá, serve para praticamente nada. Então você vai usar um creme dental basicamente pelo sabor, por algo que você gostou, aquilo que lhe faz bem. Então eu usaria um creme dental à sua escolha, preferência que não seja grosseiro, que não seja abrasivo, não escove na horizontal, escove sendo da forma correta, use fio dental. Se puder, ainda também pode usar um aparelho tipo Water Clean, que é aquele aparelhinho que você aperta e sai um jato de água e ajuda muito, muito, muito a se remover a placa bacteriana. Lógico, precisa o dentista de tempos em tempos para fazer uma boa limpeza no dentista, ou seja, junto do dentista, que seria com ultrassom, com jato de bicarbonato.
Você vai lá na clínica e vai poder fazer esse tipo de coisa. Na nossa clínica, na Dental Clínica, nós temos todos os equipamentos mais modernos, o que há de melhor para fazer limpeza, placa adesiva estética, facetas de porcelana, tudo o mais que você possa imaginar. Nós estamos sempre à disposição no bairro do Eliseu, em Açu, e também lá em Morro Branco, em Natal. Natal e Açu nós atendemos de segunda a sexta. Natal, a cada 15 dias, também aos sábados. E nós temos uma equipe completa, como vocês já sabem. Eu, Giovanni, que estou falando com vocês, faço a parte de cirurgia, dou suporte na parte de facetas de porcelana e estética e todas as outras cirurgias que a gente costuma fazer. Nós temos Nileide e também a Andrea, que fazem a parte de restaurações, as obturações, como alguns dizem, e limpezas também. Nós temos, a Andrea também faz a parte de harmonização facial, que é aquela que usa botox, ácido hialurônico, fios retratores, né, para deixar as pessoas mais bonitas, menos envelhecidas, né, mais jovens. Essa é a grande sacada. Nós temos o Dr. Érico também, que faz a parte de ortodontia e radiologia, e lá em Natal temos o Dr. Douglas e a doutora Cleo, que mexem com a parte de prótese, com a parte de estética também. Douglas é quem opera, por exemplo, lá em Natal, o nosso Serec, que é o Super Serec, né? Uma máquina fantástica alemã que consegue fazer facetas de porcelana no estalo de dedos, como a gente já relatou. Nós estamos chegando basicamente no final do programa de hoje, que foi alguma coisa muito, muito, muito rápida. O tempo passa rápido quando a gente está falando de coisas que a gente gosta, não é? E eu queria dizer para vocês, mandem suas perguntas, poderemos sim ouvi-las e respondê-las. O telefone para contato é o 999816640. Esse telefone, Franciele, vai entrar em contato com vocês. Pode ser através do WhatsApp, de ligações, como você quiser. Nós também estamos à disposição nos nossos canais do Instagram, Facebook. Então, entrem em contato, tirem suas dúvidas, tirem todas as quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Nós estaremos à disposição, inclusive sobre tratamento. Quero tratar assim, assim, assado, é possível? Sim, é possível. Ou não, não é possível. Normalmente a gente nunca vai dizer sim, não. A gente sempre diz sim, é possível. Quero mandar um abraço para os nossos amigos e clientes lá em Alto do Rodrigues, né? Nós temos uma rádio que transmite o nosso programa por lá também, além do YouTube, claro. Lá em Itajá, também em Angicos, também em Campo Grande e aqui em Açu. São duas rádios que nós temos transmitindo o nosso programa, que já tem mais de um ano. Já fizemos aniversário, Arildo, faltou um bolo, a gente precisa trazer aqui um bolo para comemorar o aniversário. Já são mais de 52 programas exibidos, o que nos enche de honra e de orgulho, porque temos sido muito, muito, muito bem aceitos e requisitados pela nossa população do nosso vale. Pessoal, eu quero deixar um forte abraço para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.